O Vaticano não quer que você saiba. Criaturas sobrenaturais estão presas em Roma. Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. O relato de hoje é baseado em um documento encontrado nas profundezas da Deep Web e revela segredos obscuros sobre o Vaticano que poucas pessoas ousam imaginar. A história é contada por um ex-padre chamado Giovanni Bellucci, que na década de 1960 foi recrutado para uma função muito além do que jamais poderia ter imaginado. Ele acreditava que seguiria o caminho do sacerdócio para se tornar um grande líder religioso, mas acabou se envolvendo em uma realidade sinistra que desafiaria tudo o que conhecia sobre fé e razão. Giovanni nasceu na Itália em uma família profundamente religiosa. Desde criança, foi incentivado pelo pai, que tinha fortes contatos dentro do Vaticano, a seguir a vida eclesiástica. Anos depois, formou-se no seminário e recebeu um convite direto para trabalhar no Vaticano, algo que qualquer padre consideraria uma honra. No entanto, ao chegar lá, percebeu que sua missão não era estudar ou pregar, mas sim viajar pelo país para investigar relatos de supostas possessões demoníacas. No começo, achou tudo isso uma grande bobagem, mas obedeceu às ordens. Os casos que Giovanni recebia eram selecionados pelo próprio Vaticano. Eram centenas de cartas enviadas por pessoas que acreditavam que parentes estavam possuídos. Ele era designado para investigar as situações mais convincentes, aquelas que passavam por uma triagem feita por estudiosos dentro do próprio Vaticano. Mesmo assim, em suas primeiras missões, tudo parecia normal. As famílias estavam desesperadas, mas os indivíduos supostamente possuídos não apresentavam nenhum sinal evidente de influência demoníaca. Ele fazia a oração especial que lhe foi ensinada, aguardava alguma manifestação, mas nada acontecia. Isso reforçava sua crença de que tudo aquilo não passava de superstição popular. Porém, tudo mudou em uma de suas últimas missões. Giovanni foi enviado para uma fazenda isolada no interior da Itália. Dessa vez, algo estava diferente. 2 homens do Vaticano foram designados para acompanhá-lo. Eles chegaram em um veículo adaptado, muito diferente dos comuns da época, semelhante a um carro policial com uma área separada na parte traseira, aparentemente para transportar prisioneiros. Ele estranhou aquilo e perguntou aos homens por que estavam indo com ele. A resposta foi vaga. Nosso superior nos enviou para ajudá-lo a trazer as pessoas. Essas palavras o deixaram inquieto. Como assim trazer as pessoas? Como o Vaticano poderia decidir algo assim antes mesmo de ele conhecer pessoalmente a família e realizar as orações? A viagem foi longa e a estrada ficava cada vez mais deserta e sombria. Quando finalmente chegaram, foram recebidos por um homem visivelmente apavorado. "Ainda bem que vocês chegaram", exclamou, parecendo aliviado. Giovanni tentou acalmá-lo e perguntou o que estava acontecendo. O homem contou com a voz trêmula que sua filha estava estranha, não conseguia mais sair ao sol. O padre franziu a testa. "Como assim? Não pode sair ao sol?" O homem respirou fundo e começou a contar a terrível história. Algumas noites atrás, sua esposa e filha estavam voltando de uma visita a parentes quando encontraram um velho na estrada. Ele parecia estar perdido, babava sangue e se movia de forma estranha. Sem aviso, o homem atacou a menina, mordendo seu braço. A mãe, desesperada, tentou defendê-la com um galho de árvore, mas o velho também conseguiu mordê-la de raspão antes de fugir para a escuridão da noite. Quando a mulher chegou em casa com a filha, ambas estavam em choque e muito machucadas. O pai, furioso, pegou uma arma e foi atrás do agressor, mas não encontrou ninguém. Nos dias seguintes, a filha começou a agir de maneira estranha. Ela evitava o sol, ficava irritada com a luz, sua pele estava fria e pálida, e sua temperatura corporal estava anormalmente baixa. Já a mãe apenas apresentava febre, mas nada tão alarmante. O pai, desesperado, lembrou-se das histórias antigas da região e decidiu escrever para o Vaticano, acreditando que sua filha estava possuída. Agora, ao ver o padre diante dele, estava disposto a aceitar qualquer ajuda.
Giovanni entrou na casa e encontrou mãe e filha deitadas, pálidas e com olheiras profundas. A garota, que aparentava 14 anos, mal conseguia se levantar. O padre respirou fundo e iniciou a oração poderosa que o Vaticano havia lhe ensinado. Assim que começou, algo inesperado aconteceu. Ambas começaram a gritar e se contorcer de forma violenta. Seus corpos tremiam e elas soltavam sons guturais que não pareciam humanos. Os olhos da menina se reviraram completamente e Giovanni sentiu um arrepio profundo. Aquilo nunca tinha acontecido antes. O pai da menina assistia tudo apavorado. Giovanni, ainda tentando entender o que estava acontecendo, decidiu chamar os 2 homens do Vaticano para pedir um conselho. Assim que eles entraram na casa e viram a cena, não hesitaram. "Precisamos levar as 2 agora para o Vaticano", disseram, com uma frieza assustadora. Eles pareciam já estar acostumados com esse tipo de situação, o que deixou Giovanni ainda mais perturbado. O pai da menina, vendo sua esposa e filha naquele estado, não hesitou. Seu desespero era maior que qualquer dúvida. Ele concordou em entregá-las ao Vaticano, esperando que ali encontrassem uma solução para aquilo que estava destruindo sua família. Giovanni, ainda perplexo, tentou tranquilizar a mãe da menina. Ela estava fraca, mas ainda consciente. "Vocês precisam vir conosco. Lá poderão ajudar vocês", disse ele. A mulher, apesar da fraqueza, concordou com um leve aceno de cabeça. Então, os 2 homens do Vaticano se aproximaram e, sem nenhuma cerimônia, ergueram a mulher e a menina nos braços. O padre sugeriu que elas fossem levadas na parte da frente do carro para que tivessem um pouco mais de conforto, mas sua sugestão foi prontamente descartada. "Não", respondeu um dos homens com firmeza. "Elas vão na parte de trás." O tom em sua voz não deixava espaço para discussão. Giovanni ficou desconfortável com aquilo. Ainda tentou argumentar. "Não há necessidade de trancá-las dessa forma. Elas estão doentes, não são criminosas." Mas os homens do Vaticano nem sequer olharam para ele. "Padre, escute bem", disse um deles com um olhar sério. "Não abra essa parte de trás em nenhum momento. Você não tem ideia do que essas 2 podem fazer." O coração de Giovanni disparou. Pela primeira vez, sentiu um medo real do que poderia estar acontecendo ali. Olhou para o pai da menina, que se despedia de sua família com os olhos cheios de lágrimas. A porta traseira do veículo foi fechada com força, e o padre soube, naquele momento, que algo muito maior do que ele poderia imaginar estava acontecendo. Eles entraram no carro e partiram em direção ao Vaticano, com Giovanni ainda tentando processar tudo. Mas ele nem imaginava que aquela viagem revelaria segredos que jamais deveriam ter sido descobertos. A viagem começou em completo silêncio. Giovanni sentia o peso daquela situação. Ele olhava para trás, mesmo sem poder ver as 2 presas no compartimento isolado do carro. Algo dentro dele dizia que aquilo não estava certo. Ele queria acreditar que aquelas mulheres estavam apenas doentes, mas a reação dos 2 homens do Vaticano o fazia questionar tudo. O veículo seguia pela estrada de terra, sacolejando a cada buraco, enquanto os 2 homens que o acompanhavam permaneciam impassíveis, como se estivessem acostumados com aquilo. Giovanni decidiu quebrar o silêncio. "O que exatamente está acontecendo aqui?" perguntou ele, tentando manter a calma. Um dos homens olhou para o outro, como se pedisse permissão para responder. "Elas estão se transformando", disse, sem rodeios. O padre engoliu seco. "Transformando em quê?" O silêncio que se seguiu foi ainda mais desconfortável do que a resposta que veio depois. "Vampiras", respondeu o homem, sem expressar qualquer emoção. Giovanni riu nervoso. "Isso é loucura. Vampiros não existem. Essas histórias são invenções de filmes e lendas antigas." Mas os 2 homens apenas se entreolharam novamente, como se já estivessem acostumados com a incredulidade dos recém-chegados. Um deles respirou fundo e começou a explicar. Contou que, durante a Segunda Guerra Mundial, experimentos secretos foram realizados em soldados feridos à beira da morte. Cientistas tentaram criar super-soldados,
utilizando métodos que iam além da medicina tradicional. Alguns grupos, em completo desespero, recorreram a rituais ocultistas e pactos sombrios. Os experimentos falharam em sua maioria, mas algumas transformações aconteceram. O resultado foram seres híbridos, que não eram completamente humanos nem completamente monstros. Entre esses estavam os primeiros vampiros modernos. Criaturas que, ao contrário das lendas, não eram imortais, mas tinham uma regeneração acelerada e uma longevidade impressionante. Giovanni ouvia tudo aquilo com uma mistura de horror e descrença. Ele tentava racionalizar, buscar explicações alternativas, mas os relatos dos dois homens faziam sentido. Mas se isso é verdade, por que ninguém sabe disso? Questionou ele. A resposta foi direta. Porque o Vaticano esconde. Eles explicaram que desde então, diversas dessas criaturas foram capturadas e levadas para instalações subterrâneas no Vaticano. O objetivo sempre foi encontrar uma cura, entender essas mutações e impedir que esse conhecimento se espalhasse. Você acha que todas as histórias sobre exorcismos são apenas possessões demoníacas? Não, padre. Algumas são algo muito pior. Enquanto Giovanni tentava processar tudo isso, um barulho assustador veio da parte traseira do carro. Algo estava acontecendo lá dentro. Ele ouviu gritos abafados e pancadas contra as paredes metálicas do compartimento. "Elas estão acordando!" exclamou um dos homens. Giovanni tentou olhar para trás, mas um deles segurou seu braço. "Não olhe! E não abra essa porta em hipótese alguma!" O veículo começou a balançar violentamente, como se uma força sobre-humana estivesse tentando sair dali. Os gritos das duas se tornaram mais agudos, inumanos. Giovanni sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele se agarrou ao terço que carregava no pescoço e começou a rezar baixinho. O motorista acelerou, tentando chegar ao Vaticano o mais rápido possível. Os homens do Vaticano pareciam preparados para isso, mas o padre sentia que não estava. Ele não queria acreditar, mas tudo ao seu redor dizia que aquelas mulheres já não eram mais humanas. Depois de algumas horas de viagem intensa, finalmente chegaram ao Vaticano. Assim que o carro parou em uma área restrita, vários homens surgiram, vestidos de preto e armados. Eles abriram a parte de trás do veículo com extrema cautela. Giovanni quis olhar, mas foi impedido novamente. O que ele conseguiu ver foi apenas um lampejo de olhos avermelhados e dentes afiados antes que as duas fossem rapidamente contidas e levadas para dentro de um prédio subterrâneo. Elas urravam como feras, se debatendo contra os homens que as seguravam. O padre nunca havia visto nada parecido. Ele desceu do carro ainda em choque. Tentou seguir os homens que levavam as mulheres para dentro do Vaticano, mas foi barrado na entrada. "Você não pode passar daqui", disseram. Giovanni protestou. "Mas eu as trouxe até aqui. Eu tenho o direito de saber o que vai acontecer com elas." Mas sua voz era insignificante ali. Os homens não lhe deram explicações. Apenas lhe disseram que seu trabalho estava concluído. Ele deveria voltar para seus aposentos e aguardar novas instruções. Nos dias seguintes, Giovanni tentou obter mais informações. Perguntou a outros padres. Tentou acessar arquivos, mas não encontrou nada. Sempre que mencionava aquele caso, recebia olhares de aviso ou respostas vagas. Ele começou a perceber que sua presença ali era apenas parte de um esquema muito maior. Ele não era um investigador, nem um sacerdote especial. Ele era apenas mais uma peça descartável no jogo do Vaticano. O tempo passou, mas Giovanni nunca conseguiu esquecer aquela noite. Ele começou a duvidar de sua fé, de sua vocação. Ele havia dedicado sua vida à igreja, mas agora sabia que havia segredos que jamais seriam revelados ao público. Quantas outras criaturas estavam presas nos subterrâneos do Vaticano? Quantas outras pessoas haviam sido levadas para lá e nunca mais foram vistas? Essas perguntas o assombravam todas as noites. Depois de semanas de reflexão, Giovanni tomou uma decisão. Ele não podia mais fazer parte daquilo. Pediu seu desligamento do Vaticano, alegando motivos pessoais. Seus superiores tentaram convencê-lo a ficar, mas ele estava irredutível. Pegou suas coisas e voltou para sua cidade natal,
onde passou a trabalhar com seu pai, longe das sombras do Vaticano. Anos depois, ele decidiu contar sua história, mas apenas de forma anônima. O relato apareceu em fóruns obscuros da Deep Web, onde foi compartilhado entre poucos. Muitos consideram isso apenas mais uma teoria da conspiração, mas para aqueles que acreditam, essa história prova que a Igreja esconde segredos inimagináveis. O que realmente acontece nos subterrâneos do Vaticano? Quantas outras criaturas estão trancadas lá, longe dos olhos do mundo? Giovanni nunca teve essas respostas, mas o que viu foi o suficiente para fazê-lo abandonar tudo o que acreditava. E você? O que acha dessa história? Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como esse. Até a próxima!